Percy Jackson e cantora de Apollo. Eu sei o que você vai perguntar. Percy Jackson, por que você está pendurado em um outdoor na Times Square sem calças, prestes a cair para a morte? Boa pergunta. Você pode culpar Apolo, deus da música, arco e flecha, e poesia também é o deus que me obriga a fazer missões estúpidas. Esse desastre particular começou quando eu trouxe para meu amigo Groover algumas latinhas de alumínio para seu aniversário. Talvez eu devesse mencionar que eu sou um semideus. Meu pai, Poseidon, é o senhor do mar, o que soa legal, eu acho, mas isso significa que minha vida é cheia de ataques de monstros e deuses gregos irritantes que tendem a aparecer no metrô ou no meio da aula de matemática ou quando eu estou tomando banho, é uma longa história. Nem me pergunte. Eu pensei que talvez pudesse ter um dia sem loucuras assim por causa do aniversário de Groover, mas é claro que eu estava errado. Groover e sua namorada, Juniper, passaram o dia no Prospect Park, no Brooklyn, fazendo coisas relacionadas à natureza, como dançar com as ninfas das árvores e fazer serenatas para os esquilos. Groover é um sátiro. Isso é o que ele chama de diversão. Juniper especialmente parecia estar aproveitando o tempo. Enquanto eu e Groover estávamos sentados juntos num banco, ela saltitou por Long Meadow com outros espíritos da natureza, seus olhos cheios de clorofila reluziam com a luz do sol. Desde que ela era uma dríade, a vida de Juniper pensou estar destinada a ser sempre um junipeiro em Long Island, mas Groover explicou que ela poderia fazer viagens curtas se ela carregasse bagas de zimbro nos bolsos. Eu não quis perguntar o que aconteceria se as bagas fossem esmagadas acidentalmente. De qualquer forma, nós paramos por um tempo, conversando e aproveitando o bom tempo. Eu dei a Groover suas latinhas, que pode parecer um presente horrível, mas é o seu lanchinho preferido. Ele mastigou alegremente suas latas, enquanto as ninfas começaram a discutir sobre qual jogo nós deveríamos jogar. Groover tirou uma venda de seu bolso e sugeriu: coloque o rabo no humano, que me fez ficar um pouco nervoso, já que eu era o único humano lá. Então, de repente, a luz solar se tornou incandescente. O ar se ficou inconfortavelmente quente. A 6 metros de distância, a grama secou e uma nuvem de vapor surgiu como se alguém tivesse aberto uma grande máquina de alta pressão numa lavanderia. O vapor dissipou, e bem na nossa frente estava o deus Apolo. Deuses podem ter a aparência que quiserem, mas Apolo sempre vestia num estilo meio eu acabei de entrar numa boyband. Hoje ele estava arrasando em um jeans apertado, uma camisa que o deixava musculoso e óculos de sol Ray-Ban. Seu loiro cabelo ondulado reluzia. Quando ele sorriu, as dríades gritavam e riam. Ah, não, Groover sussurrou. Isso não pode ser bom. Percy Jackson. Apolo sorriu para mim. E, HM, seu amigo bode. O nome dele é Groover, eu disse. E nós estamos meio que longe de missões hoje, Sr. Apolo. É o aniversário de Groover. Feliz aniversário. Apolo disse. Eu fico feliz que você tenha tirado o dia de folga. Isso significa que você tem tempo para me ajudar com um probleminha. Naturalmente, não era um probleminha. Apolo levou Groover e eu para longe da festa, para que pudéssemos conversar privadamente. Juniper não queria que Groover fosse, mas ela não podia discutir com um deus. Groover prometeu voltar são e salvo. Eu esperava que fosse uma promessa que ele fosse capaz de cumprir. Quando nós chegamos ao final do bosque, Apolo nos encarou. Deixem-me apresentá-los para as Criseias Céledams. O deus estalou os dedos. Mais vapor surgiu do chão e 3 mulheres douradas apareceram na nossa frente. Quando eu digo douradas, eu quero dizer que elas eram realmente douradas. A sua pele metálica brilhava.
Seus vestidos sem mangas eram feitos com ouro suficiente para financiar um empréstimo. Seus cabelos dourados tinham tranças e no topo das cabeças tinham algo como coques em forma de colmeias. Elas eram uniformemente lindas e uniformemente assustadoras. Eu vi estátuas vivas automatos várias vezes antes. Bonitas ou não, elas quase sempre tentavam me matar. Eu dei um passo para trás. O que você disse que elas eram? Chris Kelly alguma coisa. Chrysaea Celedans Apollo disse. Cantoras douradas. Elas me são minha banda reserva. Eu olhei Groover, me perguntando que tipo de piada era essa. Groover não estava rindo. Sua boca estava aberta de surpresa, como se as garotas douradas fossem o maior e mais gostoso pedaço de alumínio que ele já vira na vida. Eu não acredito que elas sejam de verdade. Apolo sorriu. Bem, tem alguns séculos desde que eu as trouxe. Se elas se apresentarem muito, você sabe, acaba com a surpresa. Elas costumavam viver no meu templo em Delphi. Cara, elas podiam detonar aquele lugar. Agora eu só as uso para ocasiões especiais. Os olhos de Groover ficaram marejados. Você as trouxe para o meu aniversário. Apolo riu. Não, bobo. Eu tenho um concerto hoje à noite no Olimpo. Todos estarão lá. As 9 moças farão a abertura, e eu farei uma performance misturando as antigas favoritas e um material novo. Quero dizer, não é como se eu precisasse das Celedans. Minha carreira solo é boa. Mas as pessoas esperam ouvir alguns dos meus hits clássicos com as garotas, Daphne on My Mind, Starlight Olympus, Sweet Home Atlantis. Vai ser incrível. Eu tentei não parecer enjoado. Eu já ouvi algumas poesias de Apolo antes, e se as músicas dele fossem tão ruins quanto aquilo, o concerto seria desastroso. Ótimo, eu disse de coração partido. Então qual é o problema? Apolo deu um sorriso torto. Escutem. Ele se virou para suas cantoras douradas e levantou suas mãos como um condutor. Em seguida, elas cantaram com harmonia, lá. Era apenas um acorde, mas me deixou em estado de êxtase. Eu não conseguia me lembrar onde eu estava ou o que eu estava fazendo. Se as cantoras douradas tivessem decidido me cortar em pedacinhos naquele momento, eu não teria resistido, se elas continuassem cantando. Nada importava para mim, exceto o som. As garotas douradas ficaram caladas. O sentimento passou. Seus rostos voltaram para a beleza natural, metal impassível. Isso, eu engoli em seco. Isso foi incrível. Incrível. Apolo coçou seu nariz. Só tem 3 delas. Sua harmonia soa vazia. Eu não posso fazer uma performance sem o quarteto completo. Groover estava chorando de emoção. Elas são tão lindas. Elas são perfeitas. Eu estava meio feliz por Juniper não estar bisbilhotando, porque ela é do tipo ciumenta. Apolo cruzou seus braços bronzeados. Elas não são perfeitas, senhor Sátiro. Eu preciso de todas as 4 ou o concerto será um fracasso. Infelizmente, minha quarta Celedan trapaceou esta manhã. Eu não consigo encontrá-la em nenhum lugar. Eu olhei para os 3 automatos dourados, encarando Apolo, silenciosamente esperando por ordens. O que fez uma backup cantora tão trapaceira? Apolo fez outra posição de condutor, e as cantoras cantaram uma melodia de 3 partes. O som era tão depressivo que eu senti meu coração despedaçar. Então, tão rápido como aquilo começou, o sentimento dissipou. Elas não estão na garantia, o Deus explicou. Hefesto as fez para mim nos velhos tempos, e elas trabalhavam bem. Até o dia seguinte a sua garantia de 2000 anos expirar.
Então, naturalmente, bum! A quarta saiu correndo histericamente para a cidade grande. Ele gesticulou na direção de Manhattan. Claro que eu tentei me queixar com Hefesto, mas só responde bem: você tem o meu pacote de proteção extra. E eu digo: eu não quero sua garantia estendida estúpida. E ele age como se fosse minha culpa a Celedan falhar, e que eu deveria ter comprado o pacote extra. Eu poderia ter dedicado um setor de reclamações, mas... Eu o interrompi. Eu realmente não queria entrar numa discussão de Deus versus Deus. Eu já estive em algumas dessas. Então você sabe que sua Celedan está na cidade. Porque você mesmo não procura por ela. Eu não tenho tempo. Eu tenho que praticar. Eu tenho que escrever uma lista de músicas e checá-la. No entanto, é para isso que os heróis servem. Consertar os erros dos deuses. Eu resmunguei. Exatamente. Apolo apertou suas mãos. Eu presumo que a Celedan desaparecida esteja no Fiat Art District, procurando por um lugar bom para uma performance. Celedan tem um sonho ser descoberta, liderar um musical na Broadway, esse tipo de coisa. Na maior parte do tempo, eu consigo manter as ambições delas sob controle. Quer dizer, eu não posso deixá-las me superarem, posso. Mas eu tenho certeza que sem mim, ela pensaria que é a deixá-las me superaram, posso. Mas eu tenho certeza que sem mim, ela pensaria que é a próxima Katy Perry. Vocês precisam encontrá-la antes que ela cause algum problema. E se apressem. O concerto é hoje à noite e Manhattan é uma ilha grande. Groover coçou a nuca. Então, você quer que nós a encontremos enquanto você checa o som? Pense nisso como um favor, Apolo disse. Não só para mim, mas para todos os mortais em Manhattan. Ah! A voz de Groover foi ficando mais baixa. Ah, não? O que? Eu perguntei. O que há, não? Alguns anos atrás, Groover criou uma ligação empática entre nós, longa história, e nós podemos sentir as emoções um do outro. Não era exatamente ler a mente, mas eu poderia dizer que ele estava aterrorizada. Percy. Ele disse. E se a Celedan começar a cantar em público, bem na hora da ranch? Ela vai causar estragos, Apolo disse. Ela vai cantar uma música romântica, uma cantiga de ninar, ou uma música patriota de guerra, ou seja lá o que os mortais ouçam. Eu engoli em seco. Um vislumbre das garotas douradas tinham me tirado do ar, mesmo com Apolo controlando-as. Eu imaginei uma Celedan fugitiva cantando uma canção numa cidade lotada, colocando as pessoas para dormir, ou fazendo-as se apaixonar, ou incentivando-as para brigas. Ela tem de ser impedida. Eu concordei. Mas por que nós? Eu gosto de você. Apolo comemorou. Você encarou as sereias uma vez antes. Não é tão diferente. Só coloque um pouco de cera no ouvido. No entanto, seu amigo Groover aqui, é um sátiro. Ele é naturalmente resistente a músicas mágicas. E ele ainda pode tocar a lira. Qual lira? Eu perguntei. Apolo estalou os dedos. Repentinamente, Groover estava segurando o instrumento musical mais estranho que eu já vi na vida. A base era feita de casco de tartaruga. 2 braços de madeira polida dos lados, como chifres de touro, com uma barra no topo, e 7 cordas indo do topo até a base de casco. Era uma combinação de harpa, banjo e cadáver de tartaruga. Oh! Groover quase deixou a lira cair. Eu não posso. É sua. Sim, Apolo concordou feliz. Esta é minha própria lira. Claro que se você arranhá-la, eu vou te incinerar, mas eu tenho certeza de que vai ser cuidadoso. Você sabe tocar lira, não sabe?
Groover tocou algumas notas que soavam como um hino fúnebre. Continue praticando, disse Apollo. Vocês vão precisar da lira para capturar a Celedan. Percy vai distraí-la enquanto você toca. Distraí-la. Eu repeti. Essa missão ia ficando pior e pior. Eu não conseguia ver como uma harpa de casco de tartaruga poderia derrotar um autômato de ouro, mas Apollo deu uns tapinhas no meu ombro, como se estivesse tudo certo. Excelente, ele disse. Eu vou encontrar vocês no Empire State Building ao pôr do sol. Traga-me a Celedan. De um jeito ou de outro, vou persuadir Hefesto para consertá-la. Só não se atrasem. Eu não posso deixar meus espectadores esperando. E lembrem-se, não arranhe a lira. Então os deus do sol e suas cantoras reserva desaparecerão numa nuvem de vapor. Feliz aniversário para mim, Groover sussurrou, e tocou uma nota na lira. Nós pegamos o metrô para a Times Square. Nós imaginamos que seria um bom lugar para começar a procurar. Era bem no meio do Theatre District e é cheio de cantores de rua estranhos e cerca de 1 bilhão de turistas, então era um lugar natural para uma diva dourada que quer atenção. Groover não se importou em se disfarçar. Na sua camiseta branca estava estampado, o que Pan faria. As pontas dos seus chifres apareciam em seu cabelo cacheado. Normalmente, ele usava jeans, para esconder suas pernas cabeludas e que combinavam com os sapatos, escondendo os cascos, mas hoje ele estava normal, natural como um bode. Eu duvidava que fosse importar. A maioria dos mortais não pode ver através da névoa, que esconde a real aparência de monstros. Mesmo sem o disfarce normal de Groover, as pessoas teriam que olhar bem de perto para perceber que ele era um sátiro, e mesmo assim, eles provavelmente nem olhariam. Estamos em Nova York, afinal. Enquanto estávamos na multidão, eu continuei procurando algo dourado, esperando encontrar a Celedan fugitiva, mas a praça estava normal. Um menino vestindo apenas as roupas de baixo e com um violão, estava tirando foto com alguns turistas. Policiais estavam parados nas esquinas, com aparente tédio. Na Broadway e 49 Th West, a intersecção estava bloqueada e várias pessoas estavam montando algo parecido com um palco. Pregadores, cambistas de ingressos, vendedores ambulantes gritavam, um mais alto do que o outro, tentando receber atenção. Música saía de dúzias de alto-falantes, mas eu não ouvi nenhuma cantoria mágica. Groover me deu uma bola de cera, para tampar os ouvidos quando fosse necessário. Ele me disse para sempre ter um pouco em mãos, como chiclete, o que não me ajudou a querer usar isso. Ele esbarrou num carrinho de pretzels e escorregou para trás, abraçando a lira de Apollo protetoramente. Você sabe como usar essa coisa? Eu perguntei. Quer dizer, que tipo de mágica isso faz? Groover semicerrou os olhos. Você não sabe. Apollo construiu os muros de Troia só com essa lira. Com a canção certa, pode-se construir quase qualquer coisa. Como uma cela para a Celedan. Sim. Um banjo tartaruga divino. Com certeza, Groover podia fazer algumas mágicas com suas flautas de bambu. Num bom dia, ele poderia fazer plantas crescerem e enrolarem seus inimigos. Num dia ruim, ele só conseguia se lembrar músicas do Justin Bieber, que não faziam nada além de me dar uma bela dor de cabeça. Eu tentei pensar num plano. Eu desejei que minha namorada, Annabeth, estivesse lá. Ela era do tipo estratégica. Infelizmente, ela estava em São Francisco, visitando seu pai. Groover agarrou meu braço. Lá. Eu segui seu olhar pasmado. Cruzando a praça, no outdoor do palco, trabalhadores em volta, instalando as luzes no andaime,
preparando apoios para microfones e conectando em alto-falantes gigantes. Então eu a vi uma garota dourada caminhando na plataforma. Ela escalou as barricadas da polícia, que contornavam a intersecção, espremida entre trabalhadores que a ignoravam completamente, e pela direção dos passos, estava indo para o palco. Ela olhou para a multidão da Times Square e sorriu, como se imaginasse que eles estivessem aplaudindo. Então ela foi para o microfone do centro. Oh, deuses! Groover berrou. Se o sistema de som estiver ligado. Eu coloquei a cera no meu ouvido enquanto corríamos para o palco. Lutar contra um autômato é suficientemente ruim. Lutar contra um autômato numa multidão de mortais é uma receita para desastre. Eu não queria me preocupar sobre a minha segurança e a dos mortais e pensar sobre como capturar a Celedan. Eu tinha que evacuar a Times Square sem causar pânico. Enquanto nós nos empurrávamos contra a multidão, eu agarrei o ombro do policial mais próximo. Ei! Eu disse para ele. Carreata presidencial vindo. É melhor vocês evacuarem as ruas. Eu apontei para a 7th Avenue. Claro que não havia nenhuma carreata, mas eu fiz o meu máximo para imaginar uma. Veja, alguns semideuses conseguem controlar a névoa. Eles podem fazer as pessoas verem o que eles quiserem. Eu não era muito bom nisso, mas era uma tentativa que valia a pena. Visitas presidenciais eram bastante comuns, com a ONU na cidade e tudo, então eu imaginei que o policial fosse acreditar. Aparentemente, ele acreditou. Ele olhou para minha carreata imaginária, fez uma cara desgostosa e disse algo no seu rádio. Com a cera no meu ouvido, eu não consegui ouvir o que ele disse, mas todos os outros guardas na praça começaram a desviar a multidão nas ruas. Infelizmente, a Celedan alcançou o palco central. Nós estávamos a 15 metros de distância quando ela pegou o microfone e deu uns tapinhas nele. Bum, bum, bum ecoou pelas ruas. Groover, eu gritei, é melhor você começar a tocar aquela lira. Caso ele tenha respondido, eu não ouvi. Eu arranquei para o palco. Os trabalhadores estavam ocupados demais discutindo com os guardas para tentarem me parar. Eu subi os degraus, tirei minha caneta do meu bolso e a destampei. Minha espada, contra a corrente, apareceu, mas eu não tinha certeza se aquilo me ajudaria. Apolo não ficaria muito feliz comigo caso eu decapitasse sua cantora reserva. Eu estava a 6 metros da Celedan quando várias coisas aconteceram de uma vez só. A cantora dourada cantou uma nota com tanta força que eu ainda podia ouvi-la, mesmo com a cera. Sua voz era de partir o coração, cheia de saudade. Mesmo abafada pelo tampão improvisado, me fez querer deitar e chorar, o que foi a atitude de milhares de pessoas na Times Square. Carros pararam. Policiais e turistas caíram de joelhos, em prantos, se abraçando em busca consolo. Então eu ouvi um som diferente, Groover tocando a lira freneticamente. Eu não conseguia realmente ouvir, mas eu podia sentir a vibração da mágica envolvendo o ar, fazendo o palco embaixo de mim tremer. Graças à ligação empática, eu entendi alguns pensamentos de Groover. Ele estava cantando sobre paredes, tentando criar uma cela em volta da Celedan. A boa notícia, isso meio que funcionou. Uma parede de tijolos irrompeu no palco entre eu e a Celedan, derrubando o microfone e interrompendo a música dela. A má notícia, quando eu percebi o que estava acontecendo, era tarde demais para me parar. Eu colidi com a parede, que não tinha argamassa, então eu rapidamente caí sobre a parede, derrubando milhares de tijolos na Celedan. Meus olhos marejaram. Pensei ter quebrado o nariz. Antes que eu pudesse retomar os sentidos, a Celedan se debateu na pilha de tijolos e me empurrou para fora.
Os braços dela foram posicionados para parecer que tudo havia sido uma façanha programada. Ela cantou, Tadaa! Ela não tinha mais um amplificador, mas sua voz era suficiente. Os mortais pararam de soluçar e jogaram rosas aos pés dela, aplaudindo e comemorando pela Celedan. Groover, eu gritei, sem ter certeza se ele conseguiria me ouvir. Toque mais alguma coisa. Eu peguei minha espada e esforcei meus pés. Eu peguei a garota em meus braços, mas era como se eu estivesse carregando um poste. Ela me ignorou e começou uma nova música. Enquanto eu me debatia com ela, tentando fazê-la perder o equilíbrio, a temperatura começou a subir. A letra da canção era em grego antigo, mas eu entendi algumas palavras: Apolo, luz do sol, fogo dourado. Era algo como um hino em homenagem ao deus. Sua pele metálica esquentou. Eu senti cheiro de algo queimado, então percebi que era da minha camisa. Eu cambaleei para longe dela, com minhas roupas queimando. A cera nos meus ouvidos derreteu, então eu conseguia ouvir a canção perfeitamente. Em toda a Times Square, as pessoas começaram a suar com o calor. Nas barricadas, Groover tocava loucamente a lira, mas ele estava ansioso demais para se concentrar. Tijolos aleatórios caíram do céu. Um dos alto-falantes se transformou em galinha. Um prato de enchiladas apareceu aos pés da Celedan. Não está ajudando. Eu gritei com dor por causa do calor. Cante sobre celas. Ou mordaças. O ar estava quente como o de uma fornalha. Se a Celedan continuasse, Midtown iria entrar em combustão. Eu não podia continuar nessa brincadeira. Assim que a Celedan começou outro verso, eu a ataquei com minha espada. Ela cambaleou para longe com uma velocidade surpreendente. Minha espada não a alcançou por centímetros. Eu a fiz parar de cantar, o que não a deixou muito feliz. Ela me encarou com raiva, então se concentrou em minha espada. Uma expressão amedrontada apareceu em sua face. A maioria dos seres mágicos conhecia o suficiente para respeitar bronze celestial, desde que isso poderia vaporizá-los ao mais simples contato. Prenda-se e eu não vou te machucar, eu disse. Nós só queremos te levar de volta para Apolo. Ela abriu seus braços. Eu estava com medo de que ela fosse começar a cantar de novo, mas ao invés disso, a Celedan mudou de forma. Seus braços se transformaram em asas douradas. Seu rosto alongou, crescendo um bico. Seu corpo diminuiu até eu estar observando um passarinho de metal do tamanho de uma codorna. Antes que eu pudesse reagir, a Celedan lançou-se ao ar e voou para o topo do prédio mais próximo. Groover tropeçou no palco perto de mim. Por toda a Times Square, a maioria dos mortais que tinham entrado em colapso por causa do calor estava começando a se recuperar. A pavimentação continuava derretida. Policiais começaram a gritar ordens, agora fazendo um grande esforço para evacuar a área. Ninguém prestou atenção em nós. Eu assisti o pássaro dourado subir em espiral, até desaparecer no topo do outdoor mais alto na Times Tower. Você provavelmente viu o prédio em fotos, o alto e fino que é cheio de propagandas e telas Jumbotron. Pra ser totalmente honesto, eu não me sentia bem. Eu tinha cera quente derretendo nos meus ouvidos. Eu tinha uma queimadura média. Meu rosto parecia ter se chocado com uma parede de tijolos, porque se chocou mesmo. Eu tinha o gosto metálico de sangue na boca e estava começando a odiar mesmo música. E codornas. Eu me virei em direção a Groover. Você sabia que ela podia se transformar em um pássaro? Sim. Mas eu meio que esqueci. Ótimo. Eu cutuquei o prato de enchilada com meu pé. Você pode tentar convocar algo útil na próxima vez.
Desculpa, ele murmurou. Eu fico com fome quando estou nervoso. O que faremos agora? Eu encarei o topo da Times Tower. A garota dourada ganhou o round 1. Hora do round 2. Asterisco, asterisco, asterisco. Você provavelmente está se perguntando por que eu não coloquei mais cera nos ouvidos. Por uma coisa. Eu não tinha mais. E por outra coisa, a cera derretida saindo dos ouvidos doía. E uma parte de mim pensava, ei, eu sou um semideus. Dessa vez eu estou preparado. Eu consigo. Groover me assegurou que iria tocar a lira certo. Nada mais de enxalodas ou tijolos caindo do céu. Eu só tinha que encontrar a Celedan, pegá-la de surpresa, e distraí-la com. Bem, eu ainda não decidi essa parte. Nós pegamos o elevador para o andar mais alto e encontramos escadas para a cobertura. Eu desejei voar, mas isso não é um dos meus poderes, e meu amigo Pegasus Blackjack não atendeu meus pedidos de ajuda mais cedo. Ele fica um pouco distraído na primavera, quando ele está procurando por alguma Pegasus fêmea bonitinha. Uma vez no telhado, a Celedan foi encontrada facilmente. Ela estava na forma humana, parada na borda do prédio, com os braços abertos, cantando para a Times Square, se rendendo a New York, New York. Eu realmente odeio aquela música. Eu não conheço ninguém que seja de Nova York e não odeie aquela música, mas ouvindo a Celedan cantá-la, me fez odiá-la bem mais. De qualquer forma, ela estava de costas para nós, então nós estávamos com vantagem. Eu estava tentado a rastejar até ela e agarrá-la, mas ela era tão forte que eu não tinha sido capaz de carregá-la antes. No entanto, ela provavelmente iria se transformar em pássaro de novo. Um pássaro. Uma ideia se formou em minha mente. Sim, eu tenho ideias às vezes. Groover, eu disse, você pode convocar uma gaiola com a lira. Uma bem forte, feita de bronze celestial. Ele mordeu os lábios. Suponho que sim, mas pássaros não deveriam ser engaiolados, Percy. Eles deveriam ser livres. Eles deveriam voar. E ele olhou para a Celedan. Ah, você quer? Sim. Vou tentar. Bom? Eu disse. Apenas espere o meu sinal. Você ainda tem aquela venda do coloque o rabo no humano. Ele me entregou a tira de pano. Fiz minha espada voltar à forma de caneta e a coloquei no meu bolso. Eu precisaria das duas mãos livres para isso. Eu engatinhei até ela, que agora estava chegando ao último refrão. Mesmo sabendo que ela estava cantando para o outro lado, a música dela me encheu de vontade de dançar, que, acredite em mim, você nunca vai querer ver. Eu me forcei a pesados. Meu plano era simples, amordaçar a Celedan. Ela iria se transformar em um pássaro e tentar escapar. Eu iria segurá-la e colocá-la dentro da gaiola. O que poderia dar errado? Na última linha de New York, New York, eu pulei em suas costas, prendendo minhas pernas na sua cintura e colocando a venda na sua boca, como uma rédea de cavalo. O gran finale dela foi interrompido com um New York. Groover, agora! Eu gritei. A Celedan cambaleou para a frente. Eu tive uma visão confusa do caos na Times Square. Guardas tentando evacuar a rua, linhas de turistas fazendo passos de danças como a Radio City Rackets. Os telões eletrônicos na Times Tower pareciam exagerados, com slides psicodélicos, com nada mais do que uma dura calçada no topo. A Celedan vacilou para trás, se debatendo e balbuciando com a mordaça. Groover tocou a lira desesperadamente. As cordas enviavam vibrações mágicas para o ar, mas a voz de Groover falhava. Pássaros, ele cantarolou. Blá, blá, blá. Pássaros em gaiolas.
Gaiolas bem fortes. Pássaros. Ele não ganharia um Grammy com aquela letra, e eu estava perdendo minha posição. A Céledan era forte. Eu montei num minotauro antes, e a garota dourada era pelo menos tão forte quanto. A Céledan girou, tentando me derrubar. Ela colocou seus braços em volta dos meus e apertou. A dor foi para os meus ombros. Eu gritei, Groover, depressa, mas com minha boca fechada, as palavras saíram mais como, Gurra. Pássaros em gaiolas. Groover dedilhou outra corda. Blá, 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 gaiolas. Incrivelmente, uma gaiola apareceu na borda da cobertura. Eu estava bastante ocupado sendo espremido para dar uma boa olhada, mas Groover parecia ter feito um bom trabalho. A gaiola era grande o suficiente para um papagaio, ou uma codorna gorda, e as barras eram revestidas de bronze celestial. Agora eu só precisava fazer a Céledan tomar a forma de pássaro. Infelizmente, ela não estava cooperando. Ela girou com força, acabando com o meu aperto e me lançando para o outro lado do prédio. Eu gostaria de dizer que eu fiz alguns movimentos acrobáticos, segurei a borda de um outdoor e voltei para a cobertura em um perfeito flip triplo. Não? Quando eu amassei a primeira tela Jumbotron, um pedaço de metal grudou meu cinto e me impediu de cair. E isso também me deu o maior cuecão de todos os tempos. Então, como escorregar das calças? Eu despenquei de cabeça para a Times Square, tentado selvagemente agarrar qualquer coisa que me desacelerasse. Felizmente, o topo do outdoor mais perto tinha um degrau, talvez para trabalhadores extremamente corajosos amarrarem seus arreios nele. Eu agarrei e me virei para cima. Meus braços quase foram arrancados dos seus lugares, mas de alguma forma eu continuei segurando. E foi assim que eu acabei pendurado em um outdoor na Times Square sem calças. Para responder sua próxima questão, boxer. Boxer simples e azul. Sem carinha sorrindo. Sem corações. Ria o quanto quiser. Elas são mais confortáveis que cuecas normais. A Céledan sorriu para mim da cobertura, cerca de 15 metros acima de mim. Bem abaixo dela, meus jeans pendurados na estrutura de metal, soprando com o vento como se estivessem me dando adeus. Eu não conseguia ver Groover. A música dele havia parado. Minhas mãos fraquejaram. A calçada deveria estar a 200 metros abaixo, o que me daria uma boa oportunidade de gritar bastante enquanto eu caísse para a morte. O brilho da telha Jumbotron estava cozinhando lentamente meu estômago. Enquanto eu estava pendurado lá, a Céledan começou uma serenata especial só para mim. Ela cantou sobre deixar ir, abandonar meus problemas descansando na beira de um rio. Eu não lembro direito da letra, mas você entendeu a ideia. Era o máximo que eu podia aguentar segurando. Eu não queria cair, mas a música da Céledan penetrou em mim, desmanchando meu poder de decisão. Eu imaginei que eu fosse deslizar com segurança até o chão. Eu iria para a beira de um rio, onde eu teria um piquenique relaxante com minha namorada. Annabeth. Eu lembrei da vez que eu salvei Annabeth das sereias no Mar de Monstros. Eu assegurei encontrar alguma ilha maravilhosa prometida. Então eu imaginei-a me segurando. Eu conseguia ouvir o que ela dizia: é uma armadilha, cabeça de alga. Você tem que contra-atacar ou você vai morrer. E se você morrer, eu nunca vou te perdoar. Aquilo quebrou o feitiço da Céledan. Annabeth irritada era mais assustadora que monstros, mas não conte a ela que eu disse isso. Eu olhei para os meus jeans, balançando inutilmente acima. Minha espada estava no bolso, em forma de caneta, o que não me ajudava. Groover começou novamente a cantar sobre pássaros, mas não estava funcionando.
Aparentemente, a Céledan só se transformava em pássaro quando ela estivesse assustada. Espere. Sem desespero, eu formei o plano estúpido versão 2.0. Ei! Eu gritei. Você é realmente incrível, senhorita Céledan. Antes de eu morrer, posso receber um autógrafo seu. A Céledan interrompeu a música pela metade. Ela parecia surpresa, então sorriu com prazer. Groover. Eu chamei. Venha cá. A música da lira parou. A cabeça de Groover apareceu do outro lado. Oh, Percy. Eu sinto muito. Está tudo bem. Eu forcei um sorriso, usando a ligação empática para contá-lo como eu realmente me sentia. Eu não podia enviar pensamentos completos, mas eu tentei passar os pontos principais do que estava acontecendo. Ele deveria estar pronto. Deveria ser rápido. E deveria ser bom capturando coisas. Você tem uma caneta e papel? Eu perguntei. Eu quero que essa moça me dê um autógrafo antes que eu morra. Groover piscou. Oh, caramba! Não? Mas você não guarda uma caneta no seu bolso. Melhor. Sátiro. De todos. Ele entendeu totalmente o plano. Você está certo? Eu olhei para a Céledan implorando. Por favor. Último pedido. Você poderia pegar a caneta no meu bolso e assinar com ela. Então poderei morrer feliz. Estátuas douradas não podem corar, mas a Céledan parecia totalmente lisonjeada. Ela se abaixou, buscou meus jeans, e tirou minha caneta. Eu prendi meu fôlego. Eu nunca havia visto contracorrente nas mãos de um monstro antes. Se bronze celestial funcionam muito bem em sátiros. Ela examinou a caneta como se nunca tivesse usado uma antes. Você tem que tirar a tampa. Eu disse, ajudando. Meus dedos começaram a escorregar. Ela colocou a calça jeans numa elevação, perto da gaiola. Ela destampou a caneta e contracorrente veio à vida. Se eu não estivesse prestes a morrer, teria sido a coisa mais engraçada que eu já vi na vida. Você conhece aqueles puts de doce com uma cobra de brinquedo colada dentro? Era como se eu estivesse vendo uma pessoa abrir uma daquelas, exceto que no lugar da cobra de brinquedo tinha uma espada de 90 centímetros dentro dela. A espada celestial chegou ao seu tamanho completo e a Céledan a empurrou para longe, cambaleando para trás com um grito não muito musical. Ela se transformou em pássaro, mas Groover estava pronto. Ele soltou a lira de Apolo e pegou a codorna gorda e dourada com as duas mãos. Groover a colocou na gaiola e trancou a porta com força. A Céledan enlouqueceu, grasnando e se contorcendo, mas ela não tinha espaço para voltar à forma humana, e na forma de pássaro graças aos deuses ela não tinha nenhum poder mágico em sua voz. Bom trabalho. Eu disse a Groover. Ele pareceu doente. Eu acho que arranhei a lira de Apolo. E eu prendi um pássaro. Acho que é o pior aniversário de todos. De qualquer forma eu o lembrei, eu estou prestes a cair para a morte aqui. Ah! Groover pegou a lira e tocou uma canção rápida. Agora que ele não estava em perigo e o monstro estava preso, ele não parecia ter nenhum problema com a mágica da lira. Típico. Ele convocou uma corda e a jogou para mim. De alguma forma, ele conseguiu me puxar para cima, onde eu desabei. Abaixo de nós, a Times Square continuava em completo caos. Turistas vagavam em transe. Os policiais estavam completando os últimos passos de dança. Alguns carros estavam pegando fogo, e o palco foi reduzido a uma pilha de fogo, tijolos e equipamento de som quebrado. Cruzando o rio Hudson, o sol estava descendo. Tudo o que eu queria era deitar lá na cobertura e aproveitar o sentimento de não estar morto.
Mas o nosso trabalho ainda não havia terminado. Nós temos de levar a Céledan para Apolo. Eu disse. Sim, Groover concordou. Mas, talvez você devesse colocar suas calças primeiro. Apolo estava nos esperando na entrada do Empire State Building. As suas 3 cantoras douradas pareciam nervosas atrás dele. Quando ele nos viu, ele reluziu literalmente. Uma aura brilhante apareceu em torno de sua cabeça. Excelente! Ele pegou a gaiola. Vou levá-la para Hefesto consertá-la, e dessa vez não vou aceitar desculpas sobre garantias expiradas. Meu show começa em meia hora. Por nada. Eu disse. Apolo pegou a lira com Groover. A expressão do deus mudou para perigosamente violento. Você arranhou. Groover choramingou. Senhor Apolo. Era o único modo de capturar a Céledan, eu interrompi. No entanto, ele precisa de um lustre. Mande Hefesto fazer isso. Ele te deve uma, certo? Por um segundo, eu pensei que Apolo fosse nos transformar em cinzas, mas ele finalmente resmungou. Eu suponho que você está certo. Bem, bom trabalho, vocês dois. E como recompensa, vocês estão convidados para assistir a minha performance no Monte Olimpo. Groover e eu nos entreolhamos. Insultar um deus era perigoso, mas a última coisa que eu queria fazer era ouvir mais música. Nós não somos dignos, eu menti. Nós adoraríamos, mas, você sabe, provavelmente nós explodiríamos alguma coisa se nós ouvíssemos sua música divina em volume máximo. Apolo assentiu pensativo. Você está certo? Se vocês explodissem, iria atrapalhar minha performance. Quanta consideração sua! Ele sorriu. Bem, eu já vou, então. Feliz aniversário, Percy. É o aniversário de Groover. Eu corrigi, mas Apolo e suas cantoras já haviam desaparecido em um flash de luz. Tanto para um dia só, eu disse, me virando para Groover. Voltamos para Prospect Park. Ele sugeriu. Juniper deve estar morta de preocupação. Eu concordei. E eu estou realmente faminto. Groover assentiu entusiasmadamente. Se nós sairmos agora, nós podemos pegar Juniper e chegar ao acampamento meio-sangue a tempo da cantoria. Eles têm Esmores. Eu estremeci. Nada de cantoria, por favor. Mas eu vou pelos Esmores. Fechado. Groover disse. Eu dei-lhe uns tapinhas no ombro. Vamos lá, homem-bode. Seu aniversário vai terminar bem, afinal. Fim do livro. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto.